2025 chegou e chegou cheio de mudanças, principalmente na Clínica Fogaça. E eu trouxe, obviamente, o Luciano, gestor da clínica, para falar um pouquinho sobre as novidades, sobre as melhorias para te receber lá na clínica. Bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite, Mariana. É sempre bom vir aqui no programa e trazer informações, novidades também, né? Então, a Clínica Fogaça, ela passou a matriz, né? Passou por melhorias. Nós reformulamos a recepção principal, fizemos uma nova sala de espera, fizemos um novo refeitório para comportar os nossos colaboradores, são bastante colaboradores, um espaço bem legal. E também estamos fazendo um novo acesso com rampa, mantendo acessibilidade, reformamos o nosso elevador, tudo isso para proporcionar um bom atendimento, um bom acesso aos nossos pacientes, enquanto eles estão aguardando, poltronas confortáveis, mais números de lugares, então a gente mais do que triplicou o número de lugares na sala de espera e recepção da clínica, tudo isso para atender melhor, né? Segue tendo 2 recepções? Segue tendo uma recepção e 3 salas de espera. Às vezes as pessoas acabavam se confundindo ali, né? Por isso, a gente mudou o acesso agora. Eu preciso ir lá, novamente, não vi a novidade desse ano. Porque o novo acesso, vai direto à recepção, né? Então, o paciente entra, e quando ele for sair da sala de espera, que foi a primeira recepção da clínica, obrigatoriamente ele vai ter que passar pela recepção atual e descer pela rampa, né? Então, agora vai ficar bem mais sinalizado, e sem confusões lá de recepção, sala de espera, né? Essas mudanças, elas nos mostram um pouco sobre a visão de você como gestor da clínica em proporcionar para tantas famílias, para tantas pessoas que vão até a clínica, um ambiente acolhedor, um ambiente confortável. E quando a gente pensa nessas famílias, nessas pessoas, você tem um número estimado de quantas pessoas passam por mês, por ano pela clínica? A gente consegue multiplicar, né? Você estava falando, eu estava pensando, eu sou um sonhador. E eu sempre sonhei ter um negócio, desenvolver, mas acho que quando a gente sonha, independente do nosso sonho, ele vai alcançar muito mais do que a gente pode imaginar, do que a gente deseja. E em relação à Clínica Fogaça, é em torno de 8.000 atendimentos por mês. A gente já atendeu pacientes de vários países, isso me deixa bem satisfeito. Atendemos pessoas da Rússia, Estados Unidos, Canadá, Indonésia, Japão, Alemanha, Itália, Canadá, aqui da América do Sul, né, de quase todos os países, e cidades de Santa Catarina, do meio oeste, oeste catarinense, norte do estado, sul do estado. Eu sou do sul do estado, né? Então, quando recebo pacientes de Tubarão, Criciúma, isso me deixa bem satisfeito. Tudo isso pelo nosso alcance, né? Pela mídia que é trabalhada na clínica, pela qualidade dos nossos profissionais, pelo currículo e pela nossa missão, que é atender bem, proporcionar uma boa experiência para o nosso paciente, para o nosso cliente, né? Que legal. E realmente a Clínica Fogaça é uma referência, então a gente sabe que ali a gente encontra profissionais altamente capacitados, um atendimento de qualidade diferenciado e pela possibilidade também de plano de saúde. É um grande desafio, né? Nós trabalhamos tentando manter a qualidade, manter o tempo de consulta maior do que a média do mercado, independente se é particular ou se é convênio. Isso nos faz perder alguns profissionais. A gente respeita as escolhas, mas nós temos os nossos valores, os nossos princípios. Eu acredito que é isso que faz a gente ser bem avaliado, ser bem comentado no mercado. Então, a gente não vai abrir mão do tempo de consulta, a gente quer um tempo adequado para o profissional poder atender bem o paciente. Isso não se negocia na Clínica Fogaça, né? Então, a gente prefere perder o profissional. Mantendo a qualidade, a gente aumenta o nosso número de atendimento. Para 2025, a gente pretende aumentar o número de exames, os tipos de exames que a gente tem na clínica. Eu acho que falta o nosso cliente conhecer mais o que é que a gente oferece, né? Nós temos vários tipos de exames, e melhorar sua comunicação para que o paciente saiba que lá na Clínica Fogaça você pode ter uma consulta de qualidade e também fazer exames com equipamentos modernos, de qualidade, semelhante às nossas consultas, né? Um exemplo,
fazer um acompanhamento gestacional com a ginecologista, com a obstetra, já tem ultrassom ali, então não precisa ir para um outro lugar para fazer esse acompanhamento. Isso, e até a gestão das imagens, né? Você consulta na Clínica Fogaça, faz o exame de ultrassom na Clínica Fogaça. Quando o médico finaliza o laudo, a imagem ela já sobe para o prontuário, então o médico já tem acesso. Se o médico ou a médica precisar conversar com o médico radiologista, eles trabalham na mesma unidade, estudar algum caso, trocar alguma informação. O paciente ele vai ter login e senha, então ele vai acessar via internet as imagens, o laudo. Se ele não quiser, se ele quiser preservar o meio ambiente, não quiser imprimir as imagens, ele tem acesso, o login e senha vai valer para a vida toda, né? E não precisa andar com aquelas pastas aí pela rua, né? Então, a gente tem tecnologia, o nosso sistema de gerenciamento da clínica, RIS, o sistema de PACS das imagens que são geradas, o nosso atendimento, né, robô para agendamento, um sistema moderno para fazer os agendamentos via WhatsApp, confirmação de consulta. Quando que a gente poderia imaginar que um robô ia ligar para nós, ia conversar conosco, para confirmar a nossa consulta, mandar o WhatsApp, mandar e-mail, mandar mensagem de SMS, tudo isso para poder confirmar. E aqui fica um pedido para os nossos pacientes. Quando você não puder comparecer numa consulta médica, desmarque essa consulta. A gente tem a ferramenta que faz essa confirmação, e se o paciente não pode ir, tem outra pessoa esperando por aquele horário. Vamos fazer por aquele profissional que está te atendendo, pelaquela clínica que está te oferecendo atendimento, e por aquele paciente que está precisando de um horário com aquele médico, e muitas vezes não consegue porque a agenda está cheia, né? Então, a Nina vai mandar a mensagem de confirmação, e a gente espera que o paciente confirme, ou ele desmarque, para que a gente possa oferecer o horário para um outro paciente, né? Perfeito, isso realmente acontece muito. Todos os médicos que vêm aqui, todos os proprietários de clínicas, enfim, gestores, comentam a respeito disso, de não ter essa... Você gostaria de você ter marcado o horário, vai lá na clínica? Não, simplesmente não tem mais a sua consulta. Então, eu acho que é um pouco de reciprocidade, né? Mesmo que tenha sido, às vezes, 1 hora, 2 horas, tentar avisar quando possível, né? Luciano, obrigada por dividir tantas informações. Parabéns aí pela Clínica Fogaça. Desejo que o ano de 2025 muitas famílias sejam beneficiadas com o atendimento dos médicos e que tenham acesso ao clube de benefícios do Fogaça Card. E, enfim, obrigada por dividir tanto conhecimento e até a próxima. Até a próxima. Quem sabe falando do Fogaça Card, né? É verdade. Um abraço a todos. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Mitos e verdades na odontopediatria, com a nossa odontopediatra maravilhosa, doutora Mônica. Bem-vinda novamente. Que bom estar aqui de novo. Muito bom te receber e aprender tanto com você. Está preparada para os mitos e verdades? Então, vamos lá. Estou preparada. Vamos ver o que vem. Vamos lá, então. Dentes de leite não necessitam de muitos cuidados, pois vão cair. Mito ou verdade? Mito total. Os dentes de leite merecem todo cuidado, ou mais que os dentes permanentes, porque os dentes de leite eles são o reflexo do que será a dentição permanente. E se isso for relapso, não for cuidado, um dente inflamado, um dente de leite pode, além de
prejudicar organicamente a criança, pode também atingir o dente permanente. Então, mito puro. Vamos para a próxima. Criança precisa fazer profilaxia? Mito ou verdade? Verdade, verdade. A partir do momento que nasce o primeiro dentinho, a criança já precisa fazer a profilaxia. E não é a profilaxia por si só, é a ida ao dentista. Porque durante a profilaxia não é o fato só dele estar limpando. Ele está limpando, está observando, está examinando toda a mucosa, toda a boca, a linguinha. Então, é um aparato de coisas que é feito nessa consulta da profilaxia em si. Então, sim, é verdade. Legal. E falando ainda na profilaxia, tem um período mais ou menos estimado para a criança voltar a fazer? Retornar. De quanto tempo? Assim, existe um mito que diz que é de 6 em 6 meses, mas, na verdade, a gente vê a criança como um indivíduo único, então não existe essa regra. Tem crianças que têm que voltar de 3 em 3 meses, outras de 4 em 4, outras a gente pode até postergar para uma vez por ano, então isso é um mito. Depende de cada criança e de cada família. Que legal, já saiu outro mito aí no meio dessa conversa. É verdade. Os dentes permanentes nascem assim que os dentes de leite caem? Mito ou verdade? Mito. Mito, porque o primeiro molar, o primeiro dente permanente da criança que nasce aqui atrás, eles vão nascer por volta dos 7 anos sem que caia nenhum dente de leite. Então, os pais às vezes confundem, acham que o primeiro molar que nasceu é um dente de leite por não ter havido perda de nenhum. Então, é um mito. Eu fui clara? Claro. E também existe uma situação que eu já presenciei com a minha filha, de que estava nascendo permanente e o dentinho de leite não tinha caído ainda. Acontece muito, muito, muito. Isso é uma coisa rotineira no nosso consultório e é isso. Nesses casos, os pais têm que levar ao dentista, porque não é só puxar o dentinho. Às vezes o dentinho está assim, ele está molinho para esse lado aqui, mas na hora de puxar para cá, ele está preso. Então, só o dentista pode remover nesse caso, porque se os pais forem puxar em casa, pode quebrar essa tábua óssea aqui e prejudicar o permanente. Então, nada melhor que levar ao odontopediatra. Com certeza. Aqui. Só os adolescentes podem usar aparelho, mito ou verdade? Não, é um mito. Hoje em dia as crianças já usam o aparelho bem antes para descruzar a mordida, para melhorar a respiração, para preparar o ambiente para esses dentinhos que estão nascendo. Então, é um mito. Inclusive, aparelho ortodôntico não tem idade. Não é só na adolescência, na fase adulta, na melhor idade, não há uma idade correta para cuidar dessas anomalias dentárias, vamos dizer assim. Perfeito. O uso de fio dental não é recomendado para crianças, mito ou verdade? Opa! Mito, mito. Fio dental é recomendado para crianças, com certeza. A partir do momento que a gente tenha um dentinho aqui e o outro encostadinho aqui, a gente já deve usar o fio dental, sim. Porque senão você vai escovar, e essa parte interproximal aqui, ela não vai ficar limpa. Então, isso é dever de quem? Dos pais. Dos pais passarem o fio dental nas crianças. Perfeito. Porque elas não vão passar, né? Dependendo da idade, não tem nem coordenação motora para isso. E a gente tem o fio dental aquele que é... A forquilinha, né? Nossa, uma delícia. Quem inventou aquilo ali, show. Criança só usa escova infantil, mito ou verdade? Verdade. Deveria usar escova infantil, né? Porque, por exemplo, uma escova de adulto possui a cabeça muito grande. Então, o que eu quero dizer, assim, não se atentem ao que a propaganda diz. De 0 a 1 ano usa essa, de 1 ano a 2... Não, não é sobre isso. É sobre você ter a escova que você melhor se adapta e que melhor vai limpar o bebê ou a criança. Perfeito. Chupeta e mamadeira deixa os dentes tortos, mito ou verdade? Verdade. Verdade.
existe também o mito em cima disso, que a criança precisa a chupeta ou precisa a mamadeira. Isso é um mito também. E sim, além de causar problemas na posição dos dentes, o maior problema do bico e da mamadeira é a posição do osso. Porque quando a criança chupa bico e chupa mamadeira, vai ter sempre o bico aqui fazendo essa alavanca no céu da boca. Então, vai empurrar o céu da boca para cima e puxar essa parte óssea para frente. O que, com o tempo, começa a prejudicar a respiração, começa a vir as adenoides, as ites, as inflamações do seio maxilar, tudo por conta, às vezes, de uma má posição oriunda do chupar bico e do tomar a mamadeira. Perfeito. Bebês não têm cárie, mito ou verdade? Que bom que houvesse essa regra. É mito. Os bebês têm cárie, sim, e é complicadíssimo para tratar. A maioria das vezes, a necessidade de contenção dos pais, ou até mesmo uma sedação. Mas, sim, às vezes acontece de chegar no consultório bebês com todos os dentes cariados. Todos. E, por muitas vezes, nem se tem o que fazer. Às vezes, até é confeccionada uma dentadurazinha para colocar no bebê de 2 anos, porque não tem mais como recuperar esses dentes. Nossa. Vamos para a última. A boca do bebê só precisa ser limpa quando nascer o primeiro dentinho. Mito ou verdade? Verdade. Porque, do ponto de vista de cárie e escovação e uso de creme dental, sim, a partir do nascimento do primeiro dente, a gente inicia a escovação, inicia o uso do creme dental com flúor e estabelece essa rotina. Antes disso, quando o bebê ainda não tem dente e faz a amamentação exclusiva, não tem a menor necessidade de ficar limpando a boca do bebê. Mas, se você quer fazer um carinho, se você vê que o bebê está com coceirinho ou está irritado, talvez vá nascer um dentinho, você pode sim, com uma dedeira de silicone, fazer uma massagenzinha ou com uma gaze, mas não com o objetivo de limpar em si, e sim criar um hábito de higiene. Amei. Obrigada por tirar tantas dúvidas. A gente sabe que todas essas perguntas que a gente citou são realmente dúvidas das famílias, das mães e dos pais, e mitos e verdades que, às vezes, a gente não tem a informação certa. E, como eu sempre digo, o Google, ele não é um profissional. A gente tem os profissionais para tirar as dúvidas. Exatamente. E por isso que a gente tem aqui também os melhores profissionais para tirar essas dúvidas com profissionais capacitados, que estudaram, que sabem o que estão falando, né? Mitos são verdades ou ideias arraigadas desde primórdios, né, que as pessoas vão trazendo, e também pela internet, como você falou, influenciadores que falam o que querem, com 100 mil seguidores, e as pessoas acham que aquilo ali é o correto, só que não, né? Então, vamos dar atenção ao que é científico, para que, né, a gente tenha uma saúde bucal em dia de todas as crianças. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Há 20 anos no mercado televisivo e de produção, Premier Produções oferece soluções práticas e inteligentes. Com qualidade e confiabilidade na implantação, administração e gerenciamento de programação de rádio e TV. Veja o resultado através do portfólio. Wilson Antônio Betim, nascido em Pelotas em 1964, foi o fundador visionário do grupo Premier Produções. Formado como técnico eletrônico pelo Cefet, ele iniciou sua trajetória na radiodifusão ao se mudar para Florianópolis em 1987. Com uma carreira sólida em grandes empresas de mídia,
Betim realizou seu grande sonho em 1996, fundando a Premier Produções. A Premier trouxe inovações importantes ao cenário da comunicação, especialmente com a criação e operação de TVs legislativas em diversas câmaras municipais. Sua liderança foi crucial para ampliar o acesso à informação e fortalecer a transparência governamental. Ilson Antônio Betim faleceu em 2022, deixando um legado de pioneirismo e dedicação à comunicação. Seu trabalho continua inspirando a busca por inovações no setor. A Premier Produções é a maior fornecedora de mão de obra e equipamentos profissionais para rádio e televisão do sul do Brasil. Atuando nas regiões Sul e Sudeste, somos especialistas na transmissão de eventos esportivos, feiras, leilões, shows e programas de TV. Nosso diferencial é a operação de TVs legislativas, com concessões em câmaras municipais de Blumenau, Jaraguá do Sul, Pouso Alegre, São José, Pelotas e na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a rádio. Além disso, a Premier Produções é reconhecida por sua experiência em radiodifusão, multiprogramação digital e tecnologia broadcast, oferecendo soluções de alta qualidade em transmissão audiovisual. Nossas parcerias estratégicas com empresas como Intelsat, Embratel e Hispasat garantem a robustez e confiabilidade dos serviços via satélite. Premier Produções, líder em soluções de radiodifusão e comunicação legislativa. Vamos falar sobre taping, mitos e verdades sobre esse universo. Vamos trazer muita informação de qualidade com quem realmente entende e domina desse assunto. A nossa Mi maravilhosa. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mar, pelo convite. Meu amor, o que a gente precisa saber sobre o taping? Então, aí conta tudo para nós. O que a gente vê aí na internet que não é verdade? O que a gente vê que é ok? Conta tudo para nós. Então... eu sou fisioterapeuta e trabalho com o ensino a respeito das bandagens há muitos anos. Fui a primeira pessoa do Brasil que resolveu ensinar sobre a bandagem. Não era inicialmente meu objetivo. O meu objetivo era usar o taping nos meus pacientes. Mas eu comecei a utilizar, começou a aparecer, e então me convidaram para dar aula. Então, eu tenho um curso muito completo sobre as bandagens. No entanto, a gente percebe que muitas pessoas começam a utilizar sem a devida formação, olham uma imagem, né? Porque aparece muito nas redes sociais pacientes com bandagem, daí olha a imagem, acha que sabe aplicar. Então, isso é uma coisa que pode colocar o seu paciente em risco. Então, existem realmente muitas aplicações do taping, só que a gente precisa sempre ter formações específicas, aprender, entender que você tem uma paciente que corre alguns riscos, uma paciente que pode necessitar de aplicações mais específicas, que você precisa ter devidas formações para poder oferecer o seu melhor, né? Porque o cuidado com o paciente sempre virá em primeiro lugar. Mas é um ótimo recurso. É um recurso que a gente vê um resultado muito bom mesmo, nos edemas, nas cicatrizes, nas fibroses, nos pós-operatórios, no pós-parto. Então, nós temos uma ampla variedade de áreas onde nós podemos usar as bandagens, mas a gente precisa entender como ela funciona, como que eu vou aplicar, qual o posicionamento, qual paciente é elegível, e aí, então, trazer os benefícios a partir de uma boa avaliação. Mi, quando a gente pensa aí no pós-parto, é a gestante que contrata o profissional, o hospital oferece? Como que é essa relação? E onde que a gente pode
através das redes sociais, encontrar, tem que solicitar para o profissional, mas você tem um curso, porque às vezes a pessoa está ali aplicando e ela nem tem um treinamento sobre, né? E daí tu vai pagar por um tratamento que, né, às vezes pode até colocar a cicatrização, tudo em risco, né? Ótima pergunta, Mari, porque assim, como que funciona normalmente? Você trabalha com determinado obstetra ou nas redes sociais, você tem o seu trabalho que é divulgado, ou com obstetrícia, com gestante, funciona muito no boca a boca também, né? Conheceu alguém que fez a bandagem e acaba indicando, mas o que eu oriento muito é que a gestante procure um profissional capacitado, porque sim, como você mesma disse, muita gente às vezes acaba usando a bandagem porque olhou uma imagem, olhou um vídeo e pronto, sou da saúde, sei aplicar. Não funciona assim, porque quando nós vamos atender uma puérpera, quando eu estou indo à maternidade fazer um atendimento, eu vou olhar diversas condições. Então, eu vou avaliar o assoalho pélvico, eu vou avaliar se ela tem edema, eu vou avaliar a questão das mamas, o abdômen. Então, é uma avaliação fisioterapêutica completa. O taping é um recurso a mais que nós vamos usar a partir dessa avaliação, para que a gestante, nesse momento puérpera, saia da maternidade estável, sem dor. Vou cuidar desse processo de cicatrização se ela tiver uma cesárea. Vou cuidar desse abdômen que está lá com distensão, desconforto, se for um parto normal. Mas tudo isso baseado numa avaliação completa. Então, às vezes a pessoa fala lá, eu recebo de vez em quando recado lá no meu Instagram assim, você aplica taping? Aí eu chamo a pessoa para conversar, para explicar que nós fazemos um atendimento e que esse atendimento inclui a utilização de recursos, como o taping, porque senão a pessoa acha que a gente é o quê? Aplicador de bandagem, e nós não somos aplicadores de taping. Existe toda uma fisiologia, existe a forma de colocação, existe o entendimento do tecido, existe o entendimento da elasticidade da bandagem, o que está acontecendo nos tecidos abaixo. Então, realmente, a gente precisa estudar para poder aplicar. E o taping, o taping serve tanto para cesárea quanto para o parto normal? A mulher que teve qualquer um desses dois tipos, né, de parto pode usar? Sim, sim. Porque quando ela fez um parto normal, ela tem o desconforto abdominal, ela tem a instabilidade, ela tem a distensão abdominal, ela tem edema. Então, o taping vai dar uma segurada e vai trabalhar todas essas áreas. Na cesárea, ela tem a cicatrização. Então, o desconforto dela é maior do que o parto normal, a gente já sabe disso. No entanto, nós podemos também trazer esse conforto, essa estabilidade, essa segurança. Então, quando ela vai para casa ok, né? Tendo essa estabilidade no abdômen. E durante a gestação é recomendado usar, aplicar a bandagem? Quando o fisioterapeuta tem a formação específica do taping, que é uma formação à parte, e ele já tem a formação em obstetrícia para atender as gestantes, ele vai trabalhar de acordo com as disfunções. Então, por exemplo, uma das principais queixas da gestante é a dor lombar. Então, ela chega para o físio e ela fala, olha, né, estou com dor, avalia, faz exercícios, faz manipulações, trabalha essa dor lombar e o fisioterapeuta, se tiver a formação específica na bandagem, ele coloca o taping de determinada forma e ela vai para casa tendo esse recurso a mais, além do que o físio já fez no consultório. Que legal. Então, assim, aplicado da forma certa, com conhecimento, né, tem só benefícios. Então, o perigo, o alerta é para a gente ficar atento realmente que profissional que a gente quer do nosso lado, né? Isso. E isso eu acho que é para tudo na vida, né, Mia? Ah, para tudo, né? Tem formação específica. Você não vai num médico para fazer um exame ginecológico se ele não tiver a devida formação específica na ginecologia. Então, a gente precisa estar atento também nas outras áreas da saúde, e não falo só da físio. Às vezes, você tem em outras áreas, assim, muita gente, né, envolvida em alguns aspectos que talvez não fazem parte daquilo que possa realmente oferecer da sua profissão. Então, as pessoas elas estão mais ligadas nisso, mas eu acho que é algo que a gente sempre tem que enfatizar. Adorei.
obrigada por trazer tantas informações. A gente vê muito conteúdo na internet e eu gosto sempre de frisar que o que deu certo para a vizinha, para a prima, não necessariamente é o que é o melhor para com você. toda certeza. Então, sempre um olhar profissional, um olhar técnico de quem realmente entende do assunto que vai fazer toda a diferença em qualquer questão da vida, da saúde dessa pessoa, né, Mi? Exato. Nossa, isso é super importante, porque a gente está lidando com um ser humano, né? Que tem vários aspectos particulares e que realmente, às vezes, está buscando algo, poxa, para mim não deu certo, mas vamos buscar aquilo, né? O que pode ter acontecido nesse meio do caminho, que profissional que você procurou, que recurso você utilizou, e isso é para tudo, né? Com certeza. Obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigada também. Até. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Vamos conversar com a nossa neuropsicopedagoga sobre volta às aulas, dicas para como começar aí 2025 com tudo com as nossas crianças. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui hoje. Muito bom aprender com você, com todas as suas dicas. E agora a gente pensando aí num ano novinho, em folha, logo, logo as crianças estão voltando, né, para a escola. O que a gente precisa falar para essas famílias, enfim, compartilhar dicas para volta às aulas? Então, Mari, eu penso bastante na questão de previsibilidade, né? Quando a gente está falando de criança, de rotina, né? Esse volta às aulas, porque as férias é normal a gente quebrar um pouco essa rotina, né? A gente vai ter o básico ali. Então, assim, previsibilidade, o que vai vir nos próximos dias? Primeira coisa, rotina do sono. Né? Então, assim, normalmente nas férias a gente dá aquela, vai dormir mais tarde, vamos ver um filmezinho, ou vamos na casa de algum parente. Então, assim, a rotina do sono em primeiro lugar. E aí depois, quando a gente alinha toda essa parte aí do sono, porque é bem isso, né, Fê? Vai começar as aulas ali, vamos colocar 10 de fevereiro. Uhum. Na mesma semana quer mudar tudo de uma vez só? Não tem como, até porque o nosso organismo ele demora, né? Eu falo assim, a gente adulto, a gente já tem um relógio biológico, vamos dizer assim. A criança, quando ela quebra um padrão, ela tende a criar um outro padrão. Então, assim, a gente até trabalha com uma rigidez cognitiva em alguns casos. Então, assim, é importante ali, no mínimo 2 meses antes, né? Agora, nos próximos dias, já começar esse movimento, então, de acordar, de fazer alguma atividade dirigida nesse primeiro momento, né? De começar a organizar esses materiais, né? O que você vai levar para qual escola, né? Se tiver troca de escola, quem vai estar nesse local, o que você vai precisar, o uniforme já está pronto, vamos ver o que você tem, o que você não tem de material. Às vezes, os próprios pais, a própria família, ela está meio atrapalhada e quer exigir das crianças uma organização, uma maturidade, que às vezes os pais não estão conseguindo nem conversar com os filhos e fazer o mínimo, que é explicar o que vem pela frente. Sim, e a gente fala muito, né? A criança aprende por imitação. Então, se o contexto ele acaba estando desorganizado, a criança é uma esponjinha. Então, ela tende a pescar o que está acontecendo naquele contexto. Então, por isso que a gente fala a importância, né? Vamos colocar para essa criança fazer parte do processo e não simplesmente, né? Lá no dia 10 de fevereiro, pega essa mochila, vamos para a escola. Oi, que susto, o que está acontecendo aqui? E muitas vezes, para várias faixas etárias, tem até a mudança do horário. Eu estudava de tarde e agora vai começar a estudar de manhã. E aí mudou isso do nada, não fez um treinamento
com a criança, ó, agora a gente acorda, toma um cafezinho da manhã, ó, estaríamos indo para a escola agora. Eu acho que isso seria interessante, né? Muito, sem dúvidas. É igual a gente, né? Se a gente está acostumado a tomar todo dia aquele nosso cafezinho, nosso pãozinho, tu acorda e não tem. A gente já fica, né, apreensivo e já fica, nossa, como é que vai ser o restante do dia? Então, a criança que vai trocar de turno, principalmente a previsibilidade precisa ser maior. Até porque a rotina de sono precisa ser ajustada nesse primeiro passo. Então, assim, a criança, principalmente, que estuda à tarde, né? Agora, no ano passado, 2024, estudava no período vespertino e passou para o matutino, isso tem que reestruturar para ela, senão a gente vai ainda demorar para ela pegar no tranco ao longo desse ano. E aí a gente vê toda a questão de crianças que exigem uma atenção diferenciada, né? Tem as crianças que já se adequam de uma forma mais tranquila, mas isso é que nem os adultos. Então, tem adulto que consegue entrar no ritmo mais rápido, adulto que demora um pouquinho mais. Isso é o ser humano, as pessoas são diferentes. E aí, quando a gente pensa nessas crianças que exigem uma programação maior, uma atenção maior, eu acho que a gente tem que ficar bem atento a essas dicas, né, Fê? Com certeza, né? Então, assim, normalmente a criança que já está num processo terapêutico, vamos dizer assim, a gente já sabe como ela se organiza melhor. Então, se precisa de uma rotina visual, se precisa de um apoio concreto, a gente vai estruturar conforme necessidade. Então, normalmente, né, no final do ano passado, a gente já deixa tudo encaminhado para as crianças que já estão em processo terapêutico, encaminhamento, né? Para que comece esse ano de maneira mais assertiva e mais prática, vamos dizer assim. Quando você fala em numa visual, montar uma rotina ali com o que a criança, que ela possa ler, visualizar Isso. e se organizar, que daí ela vai ali, por exemplo, ela coloca na geladeira. É algo que a gente fala assim, a criança aprende também muito no concreto, dependendo da faixa etária, né, Mari? Então, é importante a gente pensar em estratégias lá em casa já de ensino-aprendizagem. Então, assim, eu não vou ficar toda hora para a criança, ó, daqui a 2 dias é aula, daqui a 3 dias, quem sabe colocar um calendário, né, o que vai acontecer nos próximos dias e depois vai esmiuçando melhor, né, ó, você vai acordar, você vai fazer o seu café, vai trocar o uniforme e vai para a escola. Então, não toda hora ficar, olha, fulano isso, fulano aquilo, porque a gente adulto também não gosta, né, muitas vezes. Então, assim, a gente sabe os compromissos que a gente tem. Claro, precisamos ser lembrados em alguns momentos, sem dúvidas. Então, vamos pensar essa criança, né, também nesse processo. É verdade, eu acho isso bem interessante. Às vezes, os pais, as mães têm uma abordagem, os pais têm não, você tem que deixar que ele faça, não é assim. Só que, assim, eu acho que a gente também precisa olhar para essa criança com respeito e compreender as necessidades, porque no tranco, na força, vai só dar um desgaste para toda aquela família. Para todo o contexto, né? E não só para a criança, Exatamente. Né? Então, algo que poxa, volta às aulas, podia ser uma coisa legal. E pode ser, se a gente e organiza. deve ser, né? Eu acho Exatamente. que essa questão deve ser. Porque essa organização, ela é de um todo. Ela não vai partir da criança, né? Então, assim, claro que tem coisas que vão acontecer sem estar previstas, vamos dizer assim, algum imprevisto, alguma coisa, alguma mudança, mas normalmente a gente já tem um padrão de rotina, né? Então, por que não inserir essa criança nesse processo? Esse é o grande questionamento, né? Então, fazer parte daquilo ali, né? Olha, a gente saiu, comprou seus materiais, vamos colocar o nome, se você vai mudar principalmente de ano escolar, né? Tá lá no 5º, vai para o 6º ano, que pega mais profissionais, então, assim, já reestruturar isso nesse sentido. Fê, e quando a gente pensa aí num checklist ideal para o volta às aulas, quais são as dicas aí, 4, 5 dicas que não pode faltar para que esse volta às aulas seja o melhor possível? Primeiro, vou reforçar novamente, né? Ajustar o sono. Então, esse é primeiro lá na pontinha do checklist. Segundo, os materiais estão todos comprados, né? Então, assim, não deixar chegar lá, mãe, você esqueceu tal coisa, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, o segundo ponto. Terceiro, quem vai ficar nessa primeira semana, segunda de adaptação da escola, já deixar isso também ajustado até para passar segurança para a criança, né? Então, assim, a criança segura, é mais fácil a gente fazer esse processo, né? E o quarto, já ir fazendo os alinhamentos necessários com a instituição de ensino, conforme necessidade. Perfeito, adorei. Se a gente segue essas dicas, se a gente se orienta, se a gente programa, a chance de dar errado é bem menor, né, Fê? Com certeza. É mínima, vamos dizer assim, né? É mínima, e a chance de tudo dar certo é altíssima. Então, vamos nos organizar por volta às aulas, para que não tenha tanto estresse, para que não tenha tanto desgaste, né, Fê? Com certeza. E as famílias que encontrarem dificuldade podem me procurar. Podem procurar, porque o Núcleo você Aprenda ajuda, Mais, a gente está à disposição para ajudar em todo esse processo inicial, né? E conforme necessidade do seu filho também. Porque aqui a gente fala um pouquinho no geral. Amplo, né?
Com você vai analisar aquela família, aquelas rotinas, aqueles horários, aquela criança. E muitas vezes, poxa, por que não está dando certo com o meu filho? O filho da vizinha não é assim. Então, assim, às vezes, o filho da gente precisa de um olhar diferenciado também, né, Fê? Com certeza, né? Cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Então, assim, a partir do momento que você vê qualquer sinal de alerta no seu filho, procure um especialista que a gente vai estar pronto para receber vocês e orientar da maneira mais assertiva possível. Adorei. Obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigada, Mari. Até. Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Tummy Time. Esse é o nosso assunto e a gente vai falar muito sobre isso, tirar todas as dúvidas com a Jéssica, nossa fisioterapeuta, osteopata pediátrica. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então, o que é o Tummy Time? A gente já falou muito sobre isso, mas eu acho que tem sempre assunto para falar mais, né? E é como a gente estava conversando, sem ele nada acontece, né? Exatamente. Falando de desenvolvimento, a gente sempre tem que começar pelo tummy time, que é o tempo que o bebê passa de bruços, né, com a barriguinha então apoiada no chão, voltada para baixo. É a posição mais favorável para o desenvolvimento. A gente tem que entender que o desenvolvimento acontece da cabeça em direção ao pé, né? Então, primeiro o bebê tem o controle cervical, movimento do pescoço, e lá por último que ele vai andar. Então, a posição prona, né, que é essa posição de bruços, é o que vai fortalecer esse pescoço. Quando o pescoço está bom, começa o movimento dos ombros. Quando o movimento dos ombros está bom, começa o movimento de tronco e das mãos. E assim sucessivamente. Então, tudo começa no tummy time. E quando começa? Bom, o bebê pode ficar desde os primeiros dias de bruços, né? Ele nasce, ele não fica aqui no peito da mãe, né? Se confortável aqui, de bruços, né? Então, a gente recomenda que a partir do momento que o cordão umbilical caiu, né? Que não fica mais tão desconfortável, já pode ser colocado de bruços, sim. E a gente coloca onde? Na cama, no chão? No chão, nos primeiros dias, é um pouco difícil, o bebê tem um padrão muito flexor ainda, né? Então, a gente recomenda que seja no peito da mãe, no antebraço, no colo, né? Ou então com algum tipo de auxílio ali, com alguma almofadinha que deixe ele, né, mais aconchegado. Mas, de qualquer forma, tentar colocar esse bebê de bruços para ele começando a entender qual é esse movimento do pescoço. E tem um tempo indicado? É o tempo que o bebê que vai guiar? Como que funciona? Ele não tolera muito, né? Eu costumo comparar com a prancha, né? Se você não está indo na academia e começa a fazer a prancha, você vai aguentar o quê? 10, 15 segundos? E às vezes é isso que eles aguentam, 30 segundos. Só que a gente tem que fazer isso várias vezes ao dia, né? Então, ali com 2 meses de vida, mais ou menos, o bebê tem que passar pelo menos 30, 40 minutos de bruços por dia, né? Esses minutos sendo somados. E aí, para não deixar algo pesado, porque o bebê recém-nascido, ele dorme, mama, faz cocô. Então, se você não está limpando fralda, né, ele não está dormindo, está mamando. E os pais têm dificuldade de encontrar esse momento ideal. Então, a gente fala para estar no trocador, por exemplo, né? Aproveita ali uma troca de fralda e coloca o bebê de bruços ali, um pouquinho, né? E ele vai ganhando resistência ao longo do tempo. Daí as pessoas às vezes comentam, mas ele chora. Eu acho que é o costume, né? Quanto mais vai fazendo, mais o bebê se acostuma com aquela posição. O choro é a única forma de comunicação do bebê, né? Então, tá desconfortável, ele cansou, é a maneira que ele tem de avisar, né? Então, quando o bebê chora, o que a gente faz?
deixa ele descansar, igual a repetição na academia. Faz a série, Dói. descansa depois, Uhum. né? Então, a mesma coisa. Então, como o bebê chorar, descansa. Pode ali descansar de ladinho, não necessariamente de barriga para cima, né? Volta com cuidado, principalmente ali nos primeiros dias e meses de vida. E depois coloca de novo. E assim a gente vai, né? Através de séries ali, ganhando essa força e resistência do bebê. E até que idade a gente faz o tummy time? Até adulto, né? Eu vou começar. É verdade. A gente vai para academia, qual é a posição que a gente mais fica? Vai pro colchonete, vai pro chão, fica de bruços, fica de barriga para cima. Então, Alonga. exatamente. Então, na verdade, a posição de bruços ela é fundamental para o bebê no processo de desenvolvimento. E ela que vai depois dar origem ao 4 apoios, né? Que querendo ou não, o 4 apoios, né, a posição de gatinho, ela é o bruços, só que com a barriga fora do chão. Então, sempre que possível, deixar esse bebê de bruços. Então, assim, para a gente explicar para quem está nos acompanhando e até para entender, essa posição, ela faz toda a diferença para o desenvolvimento da criança. Então, quanto mais a gente fizer, melhor, e quanto menos a gente fizer, pior, e pode afetar as outras fases do desenvolvimento. Exatamente. Com 3 meses, a gente espera que esse bebê tenha uma boa sustentação cervical. Então, se esse bebê chegou com 3 meses e ele ainda reclama e ele ainda chora muito, né, principalmente se ele tem uma tendência a pender a cabeça para um lado e se mostrar com dificuldade em manter a posição, aí fica um sinal de alerta, né, porque daí isso vai se impactar nas fases futuras. Né, aí ele pode ter uma tensão. Então, não necessariamente esse bebê vai chorar por desconforto. Depois dos 2 meses, já é um sinal de alerta a gente interpretar esse choro como talvez um desconforto, um não gostar de ficar na posição e não só um cansaço dela. Olha só que importante a gente ter esse conhecimento, porque a gente fala aqui sobre várias etapas do desenvolvimento e várias etapas puladas, várias etapas estimuladas da forma errada. Então, eu sempre digo que quando a gente tem conhecimento, a gente tem tudo. E a gente compreender a importância de fazer um determinado movimento e de não fazer outros movimentos é fundamental, né? Exatamente. E essa consciência todo mundo tem, mas os pais costumam tirar quando esse bebê chora, né? Então tem que entender que tem que ter paciência, que tem que buscar às vezes um profissional para entender o porquê que esse bebê está chorando, se é normal, né, ele chorar desse jeito. Tem um segredinho do tummy time nos primeiros dias de vida, que é a gente deixar o apoio dos cotovelos, né? Sempre eu faço a referência da gente se colocar no lugar do bebê. Se você fica de bruços, onde é que está a posição das tuas mãos? Se você fica com os braços abertos ou com o braço ao longo do corpo, tu força muito o pescoço, é muito difícil. Nem a gente consegue ficar ali 1 minutinho. Então, o tummy time tem que ter o apoio do cotovelo e do antebraço, porque isso vai desafogar esse pescoço e ele vai conseguir sustentar melhor a cervical. Então, às vezes, são pequenos ajustes que a gente tem que fazer, e aí a gente tem que olhar individualmente para cada bebê para poder fazer esse ajuste. Às vezes, uma estabilização aqui, um contrapeso ali, uma almofadinha aqui, vai conseguir já ajustar esse tummy time e o bebê consegue permanecer por mais tempo. E aquilo, assim, ó, você sabe que precisa fazer. Você não está conseguindo, busca ajuda. Exatamente. Então, tem tantos profissionais aí capacitados, por isso que eu sempre falo, vai lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, procura a Jéssica, conversa com ela, porque às vezes 1, 2 consultas faz toda a diferença e vai melhorar todo o trajeto desse bebê, no sentido aí, no que se refere ao desenvolvimento motor, né? Exatamente. Se o bebê ele atrasa ali no começo, a gente fala que o desenvolvimento ele cobra seus juros. Então, lá na frente, mas o bebê chora mesmo, é normal chorar. Não, mas até que ponto é normal, né? Então, a gente tem uma janela, sim, esperada que o bebê apresente determinadas habilidades, né, para cada fase. Então, se o seu bebê está com 3 meses e ainda não sustenta o pescoço, fica com esses bracinhos, cotovelos para trás, os bracinhos abrem, ele chora muito, enrijece o corpo, é sinal que não é só uma intolerância, e sim, talvez um desconforto que ele está sentindo nessa posição. E se não tratar, isso vai se refletir lá na frente com um desenvolvimento mais dificultoso, né? Ou atrasa ou pula etapa. Adorei. Obrigada por Obrigada. trazer tantas informações. Até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço.
Você está procurando um estúdio para gravar o seu podcast com qualidade profissional? O nosso estúdio oferece tudo o que você precisa. E sabe qual é o nosso grande diferencial? A oportunidade de ter o seu conteúdo exibido em nosso canal de televisão. Amplie seu alcance e faça sua voz ser ouvida por milhares de espectadores. Agende agora mesmo uma visita ao nosso estúdio e veja como a gente pode elevar o seu conteúdo. Marque uma visita pelo nosso site www.primertv.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp, onde o QR Code está aqui no canto da tela. Não perca essa oportunidade única de elevar o seu podcast ao próximo nível e ganhar visibilidade na TV. Vamos falar sobre miopia. O que será que a gente precisa compreender, aprender, entender sobre esse assunto? Vamos conversar com a doutora Bárbara, oftalmologista. Bem-vinda ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada, prazer, Mari. Muito obrigada pelo convite. Muito bom ter você aqui, aprender com você. Então, assim, para a gente começar, o que é a miopia? Então, a miopia, ela é um tipo de erro refrativo que é quando a gente tem dificuldade de enxergar para longe. E aí, para isso, a gente precisa usar uma lente corretiva, né, um grau de óculos, para o paciente ter uma boa qualidade visual. E tem um motivo pelo qual assim, esse paciente tem miopia, eu não tenho? O que causa, né, ali na formação do olho? Exato, tem sim. O grande fator da miopia é o fator genético, ou seja, é uma herança familiar, né? Quando um dos pais são míopes, a chance dessa criança ser míope varia de 37% a 40%. Se os dois pais tiverem miopia, essa chance vai lá para 80%. Então, existe, né, um grande fator genético, mas existem também os fatores ambientais, que podem fazer a miopia aparecer mais rápido ou o grau ser maior naqueles pacientes que já têm uma predisposição. E quais seriam esses fatores ambientais? O primeiro deles é o uso excessivo de telas, principalmente telas de perto, celular, tablet. E o outro fator de risco seria pouca exposição ao ar livre. Olha só, quando a gente fala em telas, a gente sabe que é um assunto aí bastante discutido. A gente fala em várias fases do quanto as telas afetam, né, as crianças, os adultos, enfim, tudo. Tem um tempo estimado para cada faixa etária que pode usar a tela? Porque é bom a gente lembrar que a tela, se ela é bem utilizada, ela é muito positiva. Exatamente. Então, assim, tem algum estudo que nos ajuda em relação a isso? Claro, existe sim. A gente sabe, né, que a gente vem de uma geração de crianças que também a gente não pode deixar eles isolados do mundo e proibir na tela. Não fica o estranho, né? Exatamente. Só ele que não vê nada. Exato. Mas é aquela coisa, a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, assim, de 0 a 2 anos, enquanto a criança está naquela fase de desenvolvimento, que ela está aprendendo tudo, que ela está entendendo quem ela é, desenvolvendo a motricidade, a comunicação, tudo, o ideal é, sim, 0 telas. E, realmente, uma criança nessa idade não precisa de telas. Dos 2 aos 5 anos, a gente já libera um pouquinho de meia hora a 1 hora por dia no máximo, tá? E o que é o mais importante? É que esse tempo de tela não seja a criança parada, estática na TV, né? Ali, ou vidrada no tablet. Seria um tempo de tela com atividades. Por exemplo, tá ligada a TV na sala com uma musiquinha, mas ela tá brincando no tapete, tá vendo um bichinho, um livrinho, outras coisas ao mesmo tempo. Dos 2 aos 5 anos, esse tempo vai de 1 a 2 horas por dia. E a partir dos 6 anos, a gente considera 2 a 3 horas por dia, no tempo que a criança não está na escola, né? O tempo fora da escola, porque existem atividades na escola com tela também, né? Mas sempre cuidar para que o uso de eletrônicos, de modo geral, não interfiram na vida social da criança, né? A criança não deixe de estar brincando com os amigos, não deixe de estar estudando, passeando, brincando na rua, por causa dos eletrônicos. Perfeito. Quando que a gente descobre a miopia? Tem alguns sinais que a gente pode... vamos levar. O ideal é a gente nem esperar sinal algum, é ter aquela rotina e levar antes de qualquer coisa, mas se por algum motivo ou outro passou essa consulta de rotina, o que a gente pode analisar, assim, cuidar, que pode estar acontecendo para ser um sinal? Então, crianças muito pequenininhas, às vezes, elas não sabem se queixar, né? Ou, de repente, já nasceram enxergando bem e não sabem relatar
que não estão enxergando bem. Muitas crianças descobrem só na fase escolar mesmo, quando a professora percebe alguma dificuldade de enxergar no quadro, enfim. E a gente fica um pouco triste quando isso acontece, porque a gente pensa quanto essa criança já perdeu, né? De desenvolvimento, de interação social e tudo, por não estar enxergando bem. Então, eu acho sempre importante observar, principalmente nas crianças pequenininhas, o hábito de franzir muito os olhos quando está enxergando alguma coisa, né? Ou tapar um dos olhinhos, apertar o olho, esfregar. Tudo isso pode ser sinal de dificuldade visual. Outros sinais que podem aparecer é, por exemplo, a criança não gosta de sair na rua quando tem muita claridade, ou os pais mostram coisas na rua, olha o avião, olha o carro, olha o cachorrinho, e percebem que essa criança fica um pouco perdida. Às vezes a criança passa até por desinteressada, mas realmente é porque ela não consegue enxergar. Tem uma idade ideal, que é a idade, né? Todos os oftalmologistas pediátricos indicam que a criança vá ter a primeira consulta com tal idade. Existe. Hoje em dia, o que é indicado de rotina de cuidado visual da criança? O teste do olhinho, que ele tem que ser feito nas primeiras 72 horas de vida, ainda na maternidade. E se esse teste estiver bem, a primeira consulta de rotina completa é feita entre 6 e 12 meses de vida. E é completa mesmo, com dilatação pupilar, avaliação de fundo de olho. Eu sempre digo para os pais que nessa fase, as crianças, mesmo não falando, né, letrinhas, números, não dizendo quanto elas enxergam, a gente consegue saber bem certinho se enxergam bem, se tem algum tipo de estrabismo, se tem grau de óculos ou se tem chance de precisar de grau de óculos no futuro. Então, o primeiro check-up da infância é entre 6 e 12 meses de vida. Então, vamos pensar juntos. Se nesse primeiro check-up deu tudo certo, isso não quer dizer que mais ali para frente a criança não venha desenvolver a miopia? Isso, exatamente. Porque o que acontece? A criança nasce com um olhinho pequeno e esse olho, conforme a criança cresce, cresce junto com o corpo. E a miopia nada mais é do que um olho muito grande, que os raios não conseguem chegar lá atrás. Eles se posicionam, né, o raio da imagem, da luz, ele se posiciona um pouquinho na frente da retina. Então, pode ser que a criança, no primeiro momento, não tenha problema nenhum, mas que com o crescimento esse olho cresça muito e a miopia possa aparecer. Então, em qualquer fase da vida em que o paciente esteja em fase de crescimento, podemos ter uma miopia inicial, ou seja, até os 18, 19, 20 anos. Então, não existe assim, bebezinho não tinha nada e agora só vai se sentir alguma dor ou na alfabetização, não está conseguindo ler e aí vai descobrir que é uma miopia. Então, assim, foi naquela primeira consulta até o 1 aninho de idade, tem que ir frequentemente para ir acompanhando o desenvolvimento desse olhinho, o tamanho, para ver se está tudo ok. Exato. E, além disso, a gente está falando sobre miopia, porém, existem N outros fatores e doenças, né? Exatamente. A gente tem um calendário de consultas oftalmológicas, né, da criança e existe uma certa regularidade, principalmente até os 7 anos de vida. Por quê? Porque a visão, quando o paciente nasce, ela ainda está em desenvolvimento. Grande parte, praticamente 80% a 90% da visão que a gente vai ter na vida adulta, ela se forma até os 2 anos. Mas até os 7 anos, a gente ainda tem desenvolvimento visual acontecendo ali. Então, a gente recomenda, assim, né, acompanhamentos rotineiros, principalmente até os 7 anos de vida. Adorei. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento, por trazer tantas informações para nós. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer entender ou se você quer agendar a consulta da sua criança, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Bárbara, lá tira muitas dúvidas, lá a doutora posta muito conteúdo e aquilo que eu sempre digo, o que não deu certo ou deu certo para a vizinha, para a prima, é diferente da sua criança. Então, nada substitui uma avaliação profissional, né, doutora? Exatamente, isso é muito importante. E o Google não é médico, né? O Google é o Google e os médicos são os médicos. Cada criança precisa ser avaliada de forma individual. Exatamente. Cada criança é um serzinho ali com sua genética, com seu comportamento, com seu desenvolvimento, né? Os seus fatores ambientais e estímulos. Então, cada paciente merece uma atenção detalhada. Adorei. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço.